Oi, gente, tudo bem? Então, bem-vindos, né, a essa live. Hoje nós vamos fazer a primeira live sobre o livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Na live temos eu, a Mil, a Vicky e o professor Ari Mascarenhas, que topou fazer a live com a gente de novo, mais uma vez. Obrigada, Ari, por ter aceitado. Obrigada, Vicky, por estar aqui. E acho que é isso, eu vou começar a live, então, mostrando como que a gente dividiu, né, essa primeira live. A gente vai, então, primeiro apresentar o autor, quem foi Carlos Drummond de Andrade. Depois a gente vai falar um pouco sobre as fases do modernismo brasileiro, né, o Carlos Drummond de Andrade é um autor modernista brasileiro. Depois uma contextualização breve, os aspectos formais e estruturais da obra, analisar as 6 partes do livro, e análise de poemas. Lembrando que o que a gente não conseguir acabar ou conseguir discutir nessa live, a gente vai discutir na semana que vem, na terça-feira. Dia 3. Então, dia 3, desculpa. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira de Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Aí, eu acho que foi durante o colegial, ele foi para um colégio no Rio, mas depois ele voltou para Minas, né? Ele se formou na Federal de Minas Gerais, em farmácia, em 1925. E nesse mesmo ano, ele se casou e também lançou a revista, que foi um dos pilares do modernismo mineiro, né? Fundado por ele e mais outros autores. E aí, em 1930, ele publica o seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Antes, ele tinha feito algumas publicações avulsas, né? Só algumas coisas ali e aqui. E ele faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Ah, uma coincidência, né? É que ele morreu, acho que 10 dias depois que a filha dele morreu. Né? Muitas pessoas falam que ele tinha uma conexão muito grande, né, com a filha dele, que também era escritora, que também era autora de alguns livros. E ele morreu depois que depois de uns 10 dias, se eu não me engano, que ela morreu. Então, uma coincidência muito louca. Carlos Drummond de Andrade passou por algumas fases, né, durante a vida dele, durante o período que ele escreveu livros, contos, etc., poemas. E aí, preparando o material para a live, eu vi que tem um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Poema de Sete Faces, que meio que descreve bem as fases e as faces que o Drummond tinha quando ele escrevia. Eu vou ler o poema, que vergonha. Então, o poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer mais essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Na primeira estrofe aqui, né, ele comenta esse negócio que alguém disse para ele, vai, Carlos, ser gaúcho na vida, e a fase gaúcha é a primeira fase do Andrade, então de 1930 a 1940. Então, o primeiro livro que ele publica, Alguma Poesia, é o primeiro livro dele, que é da primeira fase dele, a fase gauche. Gauche, em francês, significa lado esquerdo, então alguém meio que torto assim, alguém fora da curva, alguém comum, deslocado, mas alguém também que enxerga o mundo de uma forma bem original, de uma forma própria e questionadora. Durante as fases, o Carlos Drummond de Andrade se relaciona muito com o mundo, né? Então, vocês vão ver que acho que em todos os PowerPoints sobre as fases dele, tem uma frase escrito se o eu é maior que o mundo, ou é menor, ou é igual. Nessa primeira fase, o eu é maior que o mundo. Né? Nessa fase também, ele se aproxima do estilo da primeira geração modernista, então, da geração do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. E aí as características mais presentes no poema são individualismo, humor, a ironia,
a linguagem coloquial e a síntese. E aí as obras mais famosas que se destacam nessa fase, alguma poesia e o brejo das almas, o brejo das almas. Então, aí a segunda fase é a fase social do Drummond, né, de 1940 até 1945, e aí ele se manifesta uma preocupação muito grande com os problemas do mundo, com os problemas sociais, né, e aí, nesse caso, o eu é menor que o mundo, né, as questões sociais, os problemas sociais são mais importantes. E aí as obras que se destacam são O Sentimento do Mundo, publicada em 1940, José, publicada em 1942, e A Rosa do Povo, que foi publicada em 1945. No livro José tem um poema muito famoso do Drummond, né, que é aquele E Agora José, a luz se apagou, é um poema longo, eu não sei de cabeça, mas é um poema muito conhecido do Drummond. Acho que é isso. Aí a fase da negação, que é de 1950 até 1960, Claro Enigma foi publicado em 1951, então dentro dessa fase de negação do Carlos Drummond de Andrade, e aí a fase marcada pelos nãos que ele dizia, pela desilusão com os caminhos políticos da poesia, marcado pelas negações e interrogações que revelam o vazio dos homens, que os homens são frágeis e são efêmeros, né? Uma forma pessimista assim de olhar para o mundo, olhar para a sociedade. E aí, nessa fase, o eu é igual ao mundo. E aí, as obras em destaque, Claro Enigma, Fazendeira do Ar, Vida Passada Limpo e Lição de Coisas. E aí, a última fase do Drummond é a fase da memória, então, de 1970 a 1980, que é quando o Drummond ele revisita coisas que marcaram a vida dele, né? Então, família, a infância, o lugar que ele nasceu, na Itabira do Mato Dentro, né? O pai, o humor cotidiano, etc. E aí, nesse tom, é um tom mais moralístico, né? Que faz muito sentido, porque ele está revendo as coisas que ele passou, as suas memórias. E aí, nessa fase, o mundo determina o eu. Então, o lugar, as coisas que você passou, onde você nasceu, né, as experiências que você teve, determina o eu. Aí a série Boitempo, que foi publicada em 1987, é a principal obra dessa fase, e Farewell, né, que é uma obra póstuma do Drummond, apresenta todas essas características que estão aqui no PowerPoint. Pessoal, vou fazer alguns comentários rápidos em cima da live da Mil e da Vic sobre o Drummond. Só para comentar um trecho em que elas apresentaram sobre a divisão da obra do Drummond entre eu maior que o mundo, eu igual ao mundo, eu menor que o mundo. Vale lembrar que isso tem a ver com o deslocamento que o Drummond fez em vida da cidade de Itabira, que é a cidade que ele nasceu, até o Rio de Janeiro. No período em que o Drummond é o eu maior que o mundo, é quando ele vislumbra Itabira como o seu mundo, né? Itabira é a cidade em que concentra todas as coisas que ele conhece, todas as pessoas com quem ele fala. Então, o mundo se traduz em Itabira. Portanto, ele se vê grande demais para o mundo, porque o seu coração, a sua mente, a sua própria percepção da realidade extravasa aquilo, né? Então, o Drummond é maior que o mundo. Então, neste período, nós temos o que chamamos de poesia irônica, a primeira fase do Drummond. A poesia em que ele, de forma bastante sarcástica, acaba mostrando que se reconhece como alguém que está para além dos limites do espaço que o cerca. No segundo momento, na segunda fase, nós temos o que as pessoas denominam como o eu menor que o mundo. O deslocamento se dá agora para o Rio de Janeiro, em que ele se encontra numa cidade cosmopolita, o mundo se expandiu, o mundo se faz presente, real e objetivo diante dos seus olhos. Portanto, tudo aquilo que ele julgava ser grandioso e contemplar muito mais do que o espaço que ele vislumbrava em Itabira, agora se torna pequeno. Então, neste período, nós temos uma preocupação muito maior com a crítica social, a poesia social. E esta é a maior parte da obra do Drummond. Se a gente for verificar, praticamente durante todo o período em que ele produz, na década de 40 e 50, são poesias que se encaixam neste recorte, na chamada poesia social, ou o eu menor que o mundo. É o momento em que ele se dá conta de que a transformação social só é possível a partir da união das pessoas, porque sozinho você não é capaz de transformar absolutamente nada. Passada essa euforia toda, e depois de 2 ditaduras, né,
depois de tanta porrada que o Drummond tomou e viu seus iguais tomando, ainda no Rio de Janeiro, o Drummond então chega à parte do eu igual ao mundo, que é a terceira e última fase, que é aquela que eu acho que eu comentei no vídeo. Não sei se vocês conseguiram pegar a minha fala no vídeo, mas é a parte metafísica do Drummond. É o momento em que ele está discutindo o existencialismo, a razão deste indivíduo, a ligação deste indivíduo com as forças que regem a natureza e que regem as relações sociais. Então, esta fase é uma das fases mais complexas do Drummond, menos popular, vamos dizer assim, mas carregada de um significado amplo que nos permite observar um Drummond mais maduro. Algumas pessoas apontam, inclusive, essas três fases da seguinte maneira: o eu maior que o mundo é a infância do Drummond. Claro que ele escrevia poesia já na sua fase adulta, mas vão atrelar então a infância do Drummond. O eu menor que o mundo é o período da sua juventude, o período em que ele está observando as suas fraquezas diante das questões sociais do mundo. E o eu igual ao mundo é um amadurecimento, quando ele se dá conta de que agora o Drummond, o poeta, se depara e se compara com se depara e se compara com questões existenciais, questões mais largas da natureza humana. Acho que é mais ou menos isso que eu queria comentar dessas três fases. Mi, obrigada por ter dado por dar esse panorama das fases do Drummond e da biografia dele. E eu acho que para entender melhor o Claro Enigma, a gente também precisa entender as fases do modernismo brasileiro, que são três, porque a obra se insere entre a segunda e a terceira fase do modernismo. O Drummond, o livro foi publicado na terceira fase do modernismo, então é uma obra modernista, mas como ele escreveu boa parte dos poemas durante a segunda fase, a obra vai ter aspectos de ambas as fases do modernismo, então é bem interessante isso. Então, afinal, o que é o modernismo, né? É um movimento literário e artístico que teve início no século XX, então o principal objetivo do modernismo era romper com a estética tradicionalista, que vinha do parnasianismo, de sempre prezar pela forma e não tanto pelo conteúdo. Era muito mais escrever bonito do que realmente estava ali. Então, os modernistas, eles querem romper com isso, eles querem liberdade de expressão e valorizar realmente a subjetividade dos textos e das obras deles. E eles sentem a necessidade de dialogar com o momento atual. Então, o que é o momento atual? Vou apresentar um pouco mais para frente, mas só para dar um geral, é essa questão de pouca participação política por meio do povo, né? Então, no Brasil, por exemplo, você tem o Hélio falou disso já na contextualização do século XX, que ele foi meio que fazendo um panorama desde o século XVIII até o século XX, que a gente tem as elites cafeicultoras no Brasil, né? Então, são essas famílias muito ricas que têm o poder e que estão centradas em São Paulo, principalmente. Então, os modernistas, tanto na arte quanto na literatura, vão sentir necessidade de falar sobre isso, pelo menos num primeiro momento. Como a gente viu que a Mil apresentou, vão ter depois outros momentos mais reflexivos e etc. Então, nós temos a primeira fase, que a primeira fase ela é marcada pela Semana de Arte Moderna de 1922, só que a gente não pode falar que ela começou simplesmente aí, porque não tem como a gente pegar um acontecimento histórico e falar, aqui começou o modernismo, né? Então, é só mais ou menos um marco histórico, mas o modernismo, na verdade, ele já vinha sendo elaborado e estava adentrando o pensamento dos artistas há alguns anos, e é a fase mais radical, né, essa primeira fase, então eles realmente querem romper com paradigmas, ela também é chamada de fase heróica, e o modernismo vai ter muita inspiração nas vanguardas europeias. Então, muito do que vem essa vontade de liberdade, de liberdade de expressão, e de romper com o tradicionalismo vai vir muito da Revolução Francesa, desses ideais da Revolução Francesa e tudo que estava na Europa. Então é até um paradoxo, porque quem que tinha contato com essas vanguardas europeias? Eram as famílias mais ricas, e as famílias mais ricas no Brasil eram os cafeicultores, que eram, por consequência, conservadores. Mas da onde vai ter que surgir, porque não tem da onde mais surgir quem mais ia ter influência com isso. Então, os modernistas, eles nessa primeira fase, eles vão usar uma linguagem bem coloquial, eles não vão querer escrever poemas com uma estrutura certa, como sonetos, etc. E eles vão valorizar muito o que está acontecendo no cotidiano deles. E aí nós temos a segunda fase. Então, a segunda fase, ela também é conhecida como uma fase de consolidação. Então, os ideais que foram apresentados na primeira fase,
os artistas, eles passam por um processo de amadurecimento e eles não vão ser tão radicais e tão rebeldes quanto na primeira fase. Então, a gente pode pensar que a primeira fase é como se fosse a fase adolescente e a segunda fase é uma fase mais adulta. Então, também é chamada de geração de 30, porque ela vai começar em 1930 e vai até o final da Segunda Guerra Mundial. E essa fase no modernismo brasileiro, ela é muito caracterizada por temáticas regionalistas e nacionalistas. Então a gente vai ver muito isso em Vidas Secas, por exemplo, de Graciliano Ramos, que ele vai abordar o Nordeste, vai falar sobre os problemas sociais, vai falar sobre a pobreza brasileira lá. Então é uma fase bem de reflexão e de crítica da realidade brasileira, realmente. Eles fazem essas críticas por meio da prosa de ficção, principalmente, como Vidas Secas, por exemplo. E, como eu já disse, eles vão questionar a existência, e na poesia, desculpa, agora fazendo um adendo, na poesia eles vão abordar bastante a questão da existência do ser humano e analisar os seus sentimentos e angústias sociais. Então, como mas isso ainda de uma forma mais crítica. Como que o ser humano está presente dentro dessa realidade que angustia tantos, né? Arícia, desculpa. Acho que é legal falar também que na segunda fase do modernismo, a maioria dos autores, dos escritores, não tem tanto essa preocupação de lutar, né, para criar uma escola literária nova, né? Como os autores da primeira fase já fizeram isso por eles, né, já abriram as portas para um movimento literário novo, agora eles têm tempo, né, de questionar, de refletir, de pensar melhor sobre as questões que cada autor se importa ou acha mais importante. É verdade. E aí nós temos a última fase do modernismo, então, que também é chamada de geração de 45, e o que acontece é, na verdade, o oposto da primeira fase. Então, os autores e os escritores da geração de 45, eles vão abandonar muito essa preocupação que os modernistas da primeira fase tinham, que é realmente esse rompimento radical, é realmente quase que um segundo rompimento, né? Então, eles vão meio que abandonar essas ideias da primeira fase, que é de realmente se importar com fazer tudo totalmente diferente do que era antes da primeira fase, né? Então eles não querem essa questão de tanta formalidade na primeira fase, mas aí na terceira fase eles não vão se preocupar tanto com isso. E tanto é que eles não dão tanto enfoque a uma linguagem tão popular para que a maioria das pessoas, numa realidade brasileira, consiga entender o que eles estão escrevendo. Então, eles acabam usando uma linguagem mais formal mesmo, eles não estão muito preocupados com isso. Eles até retomam essa questão da forma, que era exatamente com que os modernistas da primeira fase queriam quebrar, queriam romper com. Então, muitos também chamam eles como os escritores dessa fase como neoparnasianos, porque eles meio que voltam a essa questão de se preocupar com a forma. Então, uma palavra que pode resumir, eu acho que essa fase também é liberdade, no sentido de que eles não estão tão apegados aos princípios iniciais da fase do movimento modernista, mas eles fazem basicamente o que eles quiserem. Se eles quiserem escrever com formalidade, eles escrevem, se não quiserem, não escrevem. E é uma coisa realmente muito marcante na obra do Drummond em si, Claro Enigma, porque a gente vai ver mais pra frente que ele escreve muitos poemas dele são sonetos, e se preocupam com essa forma e com rima emparelhada e etc. E cruzada também. E outros poemas não. Outros poemas é quase como se fosse uma poesia em prosa. Então é isso, eu acho. Segundo vídeo, eu vou falar especificamente sobre esse contexto do modernismo que as meninas comentaram na live. Essas três gerações modernas, elas se dividem tematicamente, como elas apresentaram, também em relação aos estilos, adesão ou não adesão às vanguardas, afastamento das propostas vanguardistas, aproximação, tudo isso define as três gerações modernas. Mas eu gostaria de fazer um comentário que é bastante importante em relação a isso. As três gerações modernas, elas também se dividem geograficamente. Não podemos esquecer que a geração de 22 acontece com mais força, com mais como eu posso dizer, com mais preocupação com essa estética diferenciada na cidade de São Paulo, com a Semana de 22 e, evidentemente, com tudo que a cidade de São Paulo representava para o desenvolvimento do país na época. Então, essa geração de 22, que é a geração paulista, é a geração que mais dialoga com o modernismo europeu.
Já a geração de 30, a segunda geração, é uma geração mais afastada dos grandes centros urbanos. E aí que nós temos a chegada do Gilberto Freire e o Manifesto do Regionalismo. Com o Gilberto Freire e o Manifesto do Regionalismo, começam a surgir, então, ou melhor, ter destaque, poetas e escritores de outras partes do país, não só de Recife, como também da região norte e, no caso do Drummond, Minas Gerais. No terceiro período moderno, nós temos uma espécie de junção desses dois grupos. Se você observar, o Drummond ele flerta com poesias muito próximas às poesias do Oswald de Andrade, poesias mais objetivas, poesias mais concretas, poesias que faziam uma avaliação de si mesmo, desse sujeito, a partir do olhar do outro. Nós vamos ver no Claro Enigma que é esse olhar para o outro que começa a definir esse sujeito. Aquilo que a gente falou um pouquinho hoje na live sobre a dialética hegeliana. Vamos observar como essa dialética se dá em Claro Enigma. O que eu quero dizer aqui para concluir esse vídeo é que a terceira geração moderna, a introspecção da geração moderna, se dá não por fuga dos problemas sociais que a segunda geração denunciou, mas simplesmente porque ela compreende que essas questões existenciais elas vão para além das questões sociais e elas determinam não apenas o sujeito transformador, como também determinam a sociedade transformadora. E é neste sentido que a gente vai observar como o Claro Enigma alimenta e como ele contribui para essa literatura da terceira geração. Então, o Hélio falou bastante sobre a contextualização histórica do século XX já na live dele, só que eu achei importante, nós achamos importante trazer alguns pontos que vão ajudar a gente a entender melhor o Claro Enigma em si, né? Então, como a gente já disse, como a Mila disse, o Claro Enigma foi publicado em 1951, só que, claro que um livro não é escrito em um ano só, né? A maioria deles, pelo menos. Então, a Claro Enigma ele tem muita influência da década de 40 e de 50, tanto no cenário internacional quanto no nacional. Então, no nacional, o que nós temos? Nós temos, em ambas, no internacional e no nacional, nós temos uma forte polarização ideológica, e no cenário nacional, como que isso é visto? A gente tem, a partir da década de 30, a gente tem a fundação da Associação Integralista Brasileira, né, da AIB, que era inspirado no fascismo europeu, e o movimento político totalmente oposto, que é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, a gente já tem essa polarização ideológica nesses dois grupos políticos dentro do Brasil. E isso vai só ficar mais forte a partir da ditadura, até o início da ditadura varguista, né, durante a ditadura varguista é fundada a DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que eles vão controlar os meios de comunicação e vão fazer muita propaganda em favor do chefe do Estado, que seria o Vargas. Então, a gente já vê que é um cenário bem tenso e de polarização e de falta de liberdade de expressão. Quer comentar alguma coisa, Ari? Eu acho que agora está melhor a conexão. Mas vamos lá. Vocês, é bem interessante essa contextualização que vocês fizeram. O que eu falei anteriormente e acabou demorando um delay é que a primeira geração, que é a geração de 22, é chamada também geração do modernismo paulista, porque aqui em São Paulo nós tínhamos, como temos hoje também, né, uma diferenciação muito grande em relação ao resto do país, no que tange a modernidade, no que tange ao contato com a cultura europeia. Então, as vanguardas europeias foram importadas primeiramente para cá. Em seguida, elas acabaram alcançando outras regiões do país. Mas o movimento de 30, que é a segunda geração moderna, ela se dá por uma necessidade de se encontrar e se expressar no cenário literário brasileiro. Os problemas como, por exemplo, reforma agrária, problemas de distribuição de renda já eram muito comuns naquela época. E aí a terceira fase, que é a fase da introspecção, que a gente coloca como uma oposição à primeira fase, é a fase que busca, na verdade, um aumento com os modelos estéticos de vislumbração do próprio indivíduo, ou seja, é um rompimento completo com o modelo romântico da ideia de percepção do mundo. E é por isso que o Drummond vai encaixar bem nessa terceira fase, ainda que ele não seja um poeta de terceira fase, ele é de segunda, mas a gente vai poder discutir isso em alguns poemas dele. Agora, sobre a contextualização histórica que vocês estão mostrando,
importantíssimo falar sobre a ditadura Vargas, porque o Drummond ele ficou durante muito tempo meio que ele nunca foi preso, ele nunca foi perseguido de forma direta, mas ele sofreu com a censura e viu muitos dos seus amigos, muitos dos seus próximos serem censurados e presos, né? E o Drummond viveu duas grandes ditaduras no Brasil. Ele viveu a ditadura Vargas e ele viveu a ditadura militar em todo o período, toda a sua existência, né? Ele morre em 87, quase no fim da ditadura militar. Ari, você acha que tem alguma ligação? O Drummond, antes, né, dele ser só escritor, ele basicamente a vida toda trabalhou como servidor público, né, no governo. Eu acho que ele já trabalhou no Ministério da Educação, né, e depois ele para de trabalhar no setor público para só se dedicar só à escrita. Você acha que esse olhar crítico que ele tem, principalmente em Claro Enigma, nos poemas dele, na fase de negação, na fase social, você acha que tem tanto a ver, assim, por ele ter mais proximidade com o governo, e aí ele tem um olhar muito crítico sobre o que acontece lá? Boa pergunta, meu amigo. Acontece o seguinte, a maior parte dos poetas, dos escritores que nós conhecemos desse período da segunda fase, da terceira fase também, é o fato de eles poderem se dedicar, ter tempo para se dedicar à arte, né? O próprio Graciliano Ramos, que nós vamos falar em próximas lives, viveu isso. Reconhecido momento da história do Brasil, era uma espécie de era o pertencimento a uma determinada elite, uma elite que não era uma elite de dinheiro, de poder, né, de riquezas, mas era uma elite de privilégios, né, que ainda continua sendo, salvo as devidas proporções, né, não mais como era antes. Então, existia, claro, a aproximação dele dos históricos. O Drummond conhecia muita gente. E o Drummond viveu muito tempo no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era capital, e depois quando o Rio de Janeiro deixou de ser capital. Ele tem a gente pode dizer, os bastidores da política brasileira, né? E falar que ele é um gaucho é interessante porque, mesmo nessa conotação, o gaucho pode ser pensado como alguém de esquerda, né? Não, se formos levar o pé da letra, né? Esquerda, mas o Drummond era declaradamente uma pessoa de esquerda, tinha uma aproximação muito forte. Não sei se ele tinha filiação, eu acho que o Drummond não tinha filiação, mas ele era declaradamente comunista, como todos da época dele, né? Como Jorge Amado da época. Eu só queria também comentar, eu acho que essa questão dele ter sido gestor público, ter trabalhado na política por muito tempo, eu acho que realmente deve ter despertado esse olhar de desencanto, porque tanto é que eu li, eu não tenho certeza, mas eu li mais de textos e sites que ele mesmo trabalhou durante o Estado Novo por um período, só que ele deixou o cargo exatamente porque ele não se familiarizava com o capitalismo e se sentia, como posso dizer? Ele não se identificava, então ele deixou o cargo e realmente tinha outro olhar político o que vai depois levar ele a toda essa questão de desencanto com a política e do engajamento político, né? Depois de tanto tempo dele trabalhar com isso. Bom, então já vimos que no cenário nacional nós temos uma forma... Vicky Mila, sobre isso, Vicky, que você falou, desencanto, com a própria sensibilidade política, né? Com a própria sensibilidade, se desenvolveu no transcorrer da vida. É evidente que, uma vez que você está em contato com a linguagem, né? A gente estava falando de linguagem agora há pouco, com a linguagem, e a liberdade de poder transformar essa linguagem, trabalhar, que vem com Vidas Secas, que vem, inclusive, com 15, você começa a ter contato com uma realidade brasileira que não é a realidade de São Paulo de 22, a realidade do Rio de Janeiro nos anos 30. É uma realidade brasileira que exige uma mudança. Então, esse despertar, essa inquietação política, ela se dá por essa sensibilidade poética, sobretudo no trabalho Sentimento do, né? Onde ele usa aquele poema:
tenho o sentimento do mundo, tenho todo o sentimento do mundo, mas só tenho duas mãos. Sim. Então, vamos continuar, então. Então, no cenário internacional, nós também temos, igual no cenário nacional, uma forte polarização ideológica. E você, vestibulante, já deve estar cansado de escutar disso, mas nessa época sabemos que temos o fim da Segunda Guerra Mundial e o cenário pós-guerra. O que é esse cenário pós-guerra? É a ascensão de duas potências mundiais que continuam sendo de alguma maneira até hoje, que é os Estados Unidos e hoje em dia não mais União Soviética, mas na época União Soviética. E temos, por isso, o choque do capitalismo com o socialismo. E isso cria um mundo bipolar. E o que significa criar esse mundo bipolar? É que todos os países, eles estavam quase que submetidos a escolherem um lado. A gente vai estar do lado dos Estados Unidos ou do lado da União Soviética. O que isso causa no homem, e é o que Drummond vai retratar também muito na obra dele. É que ele se sente oprimido, o homem se sente oprimido e esmagado por todos os lados e forçado a tomar uma posição, mesmo se ele não queira. Então, isso vai ser muito importante para a gente entender o tema e o tom em que o Drummond escreve, porque ele vai escrever muito sobre o indivíduo em si, seus sentimentos, suas angústias perante esse mundo de tensão e de opressão. Contextualização da obra. O Drummond era considerado um defensor da liberdade. Ele foi funcionário público do Estado Novo, e aí depois ele deixa o cargo por se reconhecer como questionador do capitalismo, né? Então o Arito tinha falado que ele conhecia os bastidores da política, e também, né, ele deixa o cargo para também conseguir se dedicar o 100% do seu tempo para a escrita. Ele percebe o esmagamento ou a opressão, né, que o indivíduo sente, né, que ele é oprimido pelas duas ideologias distintas, né, e aí isso causa um sentimento de pessimismo e angústia. Antes ele buscava soluções para os problemas sociais que observava. E aí isso no livro dele, A Rosa do Povo. E, se eu não me engano, é da fase... da fase social dele, né? Exatamente. Sim. Então, o que a gente vai perceber é que na verdade, o Claro Inimigo vai ser exatamente o oposto do que é a Rosa do Povo. E, como a Mila já falou, Rosa do Povo é um das obras dele. Também, eu acredito também que de poemas, que faz parte dessa fase social do Drummond. E a fase do Claro Enigma, na verdade, se encaixa bem nessa fase de negação que a Mila já apresentou. Então, ele vai apresentar o quê? Exaustão de engajamento político, que é tudo que a gente já citou antes, por causa de todo o cenário histórico e etc. Então, ele vai discutir muito questões filosóficas e metafísicas do ser humano durante a obra dele, e tem até um professor da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da USP, que ele vai falar que o Claro Enigma é quase que uma leitura pelo avesso da Rosa do Povo, porque até a gente pode ver nas capas, na capa do Claro Enigma a gente vê essa questão do contraste do claro com o escuro, e é uma coisa muito... Você não consegue entender direito o que ele quer dizer com essa capa, parece quase que um batente de porta, e aí, tipo, o escuro como se você fosse, exatamente, como a Mel tá mostrando, o escuro como se você fosse a entrada de uma porta, só que você não sabe o que tem por trás, então é uma coisa realmente um enigma que tem que ser descoberto. E, ao contrário, essa capa que a gente resolveu colocar para exemplificar para vocês da Rosa do Povo, é realmente o homem, o indivíduo pegando a rosa e meio que, tipo assim, tomando as rédeas da sua vida e discutindo os problemas sociais que estão existentes na sociedade. Então é um contraste bem grande. Na contracapa também tem um desenho estranho, não dá para entender, né, o que tem na frente, ou o que é esse desenho, o que representa, o que quer dizer, né mesmo? Estranho. O leitor fica bem confuso. Pessoal, isso que a gente está vendo aí é a capa da primeira edição do Claro Enigma de 1951, a edição ainda lá da livraria José Olímpio, editora que publicou este e outros livros do Drummond naquele período. Foi uma editora muito importante para os autores da segunda geração. E por que eu estou mostrando essa capa? Já vou explicar para vocês. É o seguinte... Quando, na live das meninas, elas mostraram a capa da edição que elas têm em mãos, falando sobre a porta entreaberta, o escuro e a claridade, eu realmente
fiquei bastante curioso para saber quem tinha desenhado aquela capa. E cheguei à conclusão e fui pesquisar e vi que era o Aka Nogueira. Esta capa que foi feita em 51 não é de nenhum autor, não é nenhum capista que nós conhecemos. Mas é importante falar sobre a capa do livro porque ela traduz muito sobre a obra. O que nós vimos aqui agora há pouco, vocês viram então um traço descido, horizontal e vertical, e depois algo meio desenhado. Nós temos aqui um contraponto daquilo que nós falamos no início da nossa live, da dialética hegeliana. O que é esses dois traços assim retos? Eles representam o cartesianismo, a ideia de mundo cartesiano que nós temos, em que a realidade se dá em superfícies, né? E o aprofundamento desta realidade é o que o olhar poético, é o que a subjetividade poética exige, não só do poeta, mas das pessoas. Só que subjetividade tem a ver com sensibilidade, e a única forma que você tem de romper com a superfície cartesiana é dando voz, dando ouvido e vislumbrando a realidade subjetiva, a realidade das emoções ou outras realidades. Então, quando ele usa isso na capa do Claro Enigma, e eu falei no outro vídeo para vocês que esta claridade toda tem a ver com a poesia objetiva, com a poesia que identifica a realidade e, consequentemente, com as suas catástrofes, com os seus desalinhos, este enigma que se revela no contraste com a claridade é algo extremamente familiar, extremamente reconhecível por cada um dos seres humanos. Ou seja, ele mostra um contraponto do sentimentalismo e da objetividade que são essenciais para a sobrevivência em um mundo tão caótico, tão louco e tão destrutivo como o nosso. É mais ou menos esta ideia que o Claro Enigma quer nos passar nos poemas que nós vamos analisar a partir da próxima live. Ok? Valeu! Então, agora a gente vai um pouco para a estrutura, antes da gente começar a analisar as 6 partes e falar um pouco da epígrafe, que a Mila vai comentar, que é bem interessante também. Então, esse projeto literário do Drummond, ele consiste em 42 poemas, que foram escritos, como a gente já mencionou, entre a segunda e a terceira fase do modernismo, então ela vai ter características de ambas as fases. E o que é? Então, ela vai ter esse tom melancólico, de desencanto e pessimista, por causa de todo o contexto histórico, e ela é dividida em 6 partes. E cada parte não tem o mesmo número de poemas, é diferente. Alguns têm, eu acho que a primeira parte tem 18 poemas, e outras, por exemplo, o Selo de Minas, que a quarta parte só tem. A quarta ou a terceira parte, não tenho certeza, mas a gente vai mostrar, tem só 3 ou 4 poemas, então é bem distinto isso. E eles estão mais. Terceira parte tem 4 poemas. Isso. E os poemas, eles estão dispostos de uma forma que eles remetem a um diálogo. Então, ao longo do livro, a gente vai observar e a gente vai analisar isso, que o Drummond ele vai começar com uns poemas que falam muito de escuridão e das trevas e desse desencanto, e ao longo dos poemas a gente vai continuar sentindo esse tom pessimista dos seus poemas, só que de alguma forma vai ter uma clareza ou alguma luz que tem que levar nós de alguma forma para a resolução desse enigma que ele coloca como título, que a Mel também vai falar desse título daqui a pouco. E também, como exemplifica a segunda e a terceira fase do modernismo, a terceira fase já tem uma volta mais com a forma, como a Ari também comentou, só que não é uma forma como se fosse do romantismo, é uma preocupação com a forma, mas para ter uma reflexão própria do indivíduo. E só que outras, eles também não vão. Ele não vai se preocupar com a forma, ele vai fazer uma poesia mais em prosa. Então, esses são os principais temas que nós vamos ter em Claro Enigma. Então, a dissolução próxima, então, tudo que está em volta do Drummond, ele vai mostrar como se fosse quase que intangível, porque o tempo está passando, ele vai falar muito do tempo, dessa questão de ter pouco tempo para aproveitar a vida, ou de que qual que é o sentido da vida se tudo no final resulta na morte. Então, ele vai falar muito, realmente um tom muito pessimista, os poemas dele, principalmente nas primeiras partes. Ele vai questionar a origem do ser humano, tipo, o porquê que nós estamos aqui,
e o que o ser humano realmente veio fazer se ele não consegue solucionar os problemas sociais da época. Porque ele tem esse sentimento de exaustão mesmo, que ele não consegue resolver, então por que nós vamos discutir sobre? Da ausência, ele vai falar também da ausência, principalmente quando ele fala dos familiares de pessoas importantes para ele que já faleceram, então vai ter muito esse sentimento de nostalgia e de saudade, e o poder da memória, que mesmo essas pessoas estando ausentes, vão estar na memória dele. Então, é uma obra realmente de ruptura, e que ela vai construir um enigma ao longo das suas 6 partes, como eu disse, com essa questão de alguns das trevas até uma luz e alguma cor, que isso vai ser bem interessante para a gente analisar depois. Só que se a gente prestar atenção, no final da obra dele, o enigma é solucionado. De uma forma não como a gente esperaria, mas é solucionado. E pelo menos isso segundo a professora Miriam Bevilacqua, que é mestre e doutora em literatura pela USP, e a gente utilizou a analogia que ela faz ao longo das 6 partes do livro para tentar solucionar esse enigma, que a gente achou bem interessante como ela aborda essa questão. Quando você estava falando dessa forma pessimista, né, que ele escreve a maioria dos poemas em Claro Enigma, eu lembrei da parte do poema de 7 faces, que ele fala, tem uma estrofe, é a antepenúltima estrofe, e ele fala: meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Né? Então, quando eu estava estudando, né, para tentar ajudar na live, eu vi, né, que o poema das 7 faces, ele revela muito sobre as faces, né, e as fases que o Drummond teve ao longo da sua vida, né, ao longo ao longo das publicações das obras, né. Então acho que essa estrofe, esse trecho do poema escreve muito o que ele sente, né, um sentimento de exaustão, de solidão e de fraqueza, né, de fragilidade também, né, porque ele meio que percebe que ele não tem o poder de mudar tudo, e ele meio que está numa posição de incapacidade quase, né, de fazer alguma coisa a respeito sobre os problemas sociais, os problemas do Brasil e tal. Sim, com certeza. É realmente esse tom que eu acho que ele quis trazer para a obra. E não é nem só da questão dele querer trazer esse tom, é o que ele realmente estava sentindo na época. E exatamente por isso que vai ter muito esse antagonismo da luz com a escuridão. Então, até o Ari estava comentando isso com a gente vê se ele consegue comentar daqui a pouco, mas que o Claro Enigma ele vai meio que tentar provar esse enigma, ou solucionar esse enigma por meio dessa dualidade entre claro e escuro. Então, é meio que provar essas questões da vida por meio do contrário. Isso que vocês estão falando é justamente a essência da obra. Claro, enigma, né? Se é um enigma, não pode ser claro. Essa própria contradição, esse paradoxo, ele fundamenta a lógica da síntese, né? A síntese mental, ela se dá a partir do objeto de sua contradição. Essa é a forma do pensamento que nós chamamos de dialética. Hegel chamou de dialética, Marx chamou de dialética. Então, é a maneira de você pensar o mundo pelas contradições, pelo oposto, pelo contrário. E a partir dele, dessa relação com o outro, com o diferente, com o contrário, chegar a uma síntese, a um resultado. Então, o Claro Enigma propõe isso, propõe um pensamento dialético para a gente entender a própria dissolução da alma e a dissolução da sociedade. O que o Ari falou, né? O título da obra segue a lógica de paradoxos, né? Como um enigma, né? Ou seja, alguma coisa que quer ser escondido, quer ser ocultado, pode ser claro, né? Então, o paradoxo, que é uma contradição de ideias. E aí o título também não apresenta uma solução nem uma resposta. Quando eu e a Vicky estava planejando o PowerPoint e tal, a gente estava vendo se o título ele resumia a obra ou se ele dava uma resposta. E aí a gente chegou à conclusão que ele não faz nenhum dos dois, né? Ele nem resume a obra, porque a gente não consegue entender o que o título quer dizer, né? Então, assim, o que é um claro enigma. E a gente também não tem uma resposta, né? Então, assim, qual é o enigma que está claro? E também ele deixa meio que o leitor, assim, cheio de incertezas e desencantos. Porque ele deixa meio que aberto, né? Talvez você consiga desvendar o enigma
durante o percurso da sua leitura, mas talvez não. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele não promete nenhuma resposta com esse título dessa obra. Beleza. Aí aqui, vou falar agora um pouco sobre a epígrafe do livro. Eu não sabia muito bem o que era uma epígrafe, mas é essa frase que muitos autores colocam no livro, né? Que é uma frase aqui de começo. Não dá para ler, né? Mas é uma frase em francês que está aqui no PowerPoint, que é Les événements m'ennuient, acho que é assim, não sei como fala, mas significa os acontecimentos me entediam. E essa frase é de um filósofo e escritor que se chama Paul Valéry, não sei. E aí, o Drummond coloca essa frase... Isso, Paul Valéry. Ele coloca essa frase na epígrafe do livro dele, então antes do livro começar, ele coloca essa frase. E muitas pessoas se questionam, né? Até hoje, assim, tem muitas teses de mestrado ou de estudiosos de literatura que meio que se perguntam, se questionam ainda por que essa frase tem a ver com o resto dos poemas do livro, né? Então, eu peguei esse parágrafo aqui de um periódico da Unesp, que fala assim, na revista Bravo, uma jornalista, essa Minani Schneider, colocou que a epígrafe de autoria do poeta francês prenuncia a temática predominante em Claro Enigma, a melancolia e o desencanto com a vida que se encaminha em direção à morte, desenganando com a capacidade de intervir no mundo. Carlos Drummond de Andrade experimenta o fim de esperança engajada que conhecera em meados dos anos 40, em A Rosa do Povo. Então, o que a Vic tinha falado, né, que talvez Claro Enigma é o contrário da Rosa do Povo. É uma versão meio que no avesso, né, do livro. E aí aqui também eu peguei outra frase do Eduardo Francisco Júnior, que é um estudioso também na área de literatura pela USP. Se não me engano, ele é mestre em literatura. E ele fala que a epígrafe usada pelo autor, né, então essa frase que o Drummond usa no começo do livro, cria contextos e ligações entre os poemas que não seriam notadas sem ela. Então, sem essa epígrafe, talvez a gente não teria percebido essas ligações que os poemas têm, né, em Claro Enigma, que são o ennui e o spleen dos poetas do século XIX. Né? Ennui quer dizer tédio e spleen é o estado de tristeza. Então, o Eduardo meio que fala que essa frase, ela meio que tenta juntar todos os poemas, né? E também com esse estado de tristeza e tédio que vários poetas do século XIX sentem. Então, chegamos à primeira parte do livro. Eu não sei se a gente pode chamar de capítulos, porque a gente não está falando de uma obra, de um romance, etc. Não é uma obra em prosa, né? São poemas e várias poesias, um compilado de poesias, né? Então, eles chamam as 6 partes, os 6 capítulos do livro como partes. Então, a primeira parte chama Entre Lobo e Cão. Então, aí, logo no título dessa primeira parte, a gente já tem essa dualidade apresentada pelo claro e o escuro, só que de uma outra forma. Então, o lobo, ele é um animal independente, é um animal selvagem. Então, quando você olha para o lobo, você tem medo dele. E o cão é completamente o oposto, né? Ele é o melhor amigo do homem, ele é submisso ao seu dono e ele é domesticado. Então, a gente já tem essa dualidade que ele vai mostrar um homem mais selvagem e um homem mais calmo, vamos dizer assim. E ele, nessa primeira parte da obra, ele vai falar muito do seu desânimo, da sua desilusão e do seu sentimento de estar no escuro, de não saber para onde ir, por causa dessa exaustão que ele tá de engajamento político. Então, se a gente não vai resolver o que está acontecendo no mundo, o que eu faço agora? Eu olho para mim mesmo, não olho? E é o que ele vai tentar fazer aí, o que ele vai tentar mostrar para o leitor sobre essa reflexão pessoal. Então, o que pode resumir essa primeira parte do livro é realmente a palavra pessimismo, que vai ser muito marcante. Bom, então, nós trouxemos alguns poemas para as partes da obra do Claro Enigma, só para exemplificar um pouco o que nós queremos dizer com as características de cada uma das partes. Então, esse poema, Engai a Ciência, ela mostra bem esse tom pessimista e esse tom de desencanto dentro da obra inteira, né? E que vai ser bem marcante na primeira parte. Então, eu vou ler. A Engai a Ciência. Amadureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo sabor gratuito de oferenda, sob a glacialidade de uma estela.
A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ossos, dos quebrantos, e nada pode contra sua ciência, e nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão livre de encantos, se destrói no sonho da existência. A gente percebe aí que a amadureza, essa questão do amadurecimento, do passar do tempo, para o Drummond não significa uma coisa positiva, né? Vai significar realmente, eu já vivi tanto, mas eu não. O que mais eu tenho para fazer aqui, entendeu? Ele não vê um propósito de vida, ele não vê. É realmente ele está questionando a existência do ser humano. Por quê? Se a gente não consegue fazer nada contra o que está acontecendo. Realmente, a amadureza sabe o preço exato dos amores, dos ossos, dos quebrantos. Então, de tudo na vida. Que o amor vai ser também produto de desilusão, que o trabalho vai ser produto de desilusão, como o trabalho dele como gestor público, e que a mão livre de encantos, então tudo que você vai fazer com a sua mão, o seu ócio, o seu ofício, não tem encanto dentro disso e que destroem no sonho da existência. Então o sonho de viver é destruído por não acreditar realmente que tem uma saída além de uma saída positiva para os problemas sociais que estão acontecendo. Então, bem resumido, só para dar uma ideia desse contexto pessimista. E aí a segunda parte do Claro Enigma chama Notícias Amorosas. Mas, num primeiro olhar, quando a gente olha para esse título, a gente acha, nossa, ele realmente vai falar de amor? Não, amor, teoricamente, é uma coisa positiva, é paixão. Mas, na verdade, ele vai falar de um amor mais triste, de um amor da maturidade. Então, um amor que vem na vida adulta e que você tem pouco tempo para aproveitar porque o seu tempo está acabando e que está chegando tá chegando o seu tempo de passar dessa para melhor, vamos dizer assim. Exatamente, ele vai mostrar esse sentimento de sofrimento de não poder viver tudo que ele poderia ter vivido com uma idade mais nova, porque o tempo está acabando. Mas vai ser bem interessante no poema que a gente vai mostrar rapidinho, que na primeira parte do livro, ele mostra muito essa questão das trevas, e a gente vai analisar na próxima live o poema Dissolução, que vai mostrar, ele fala muito da treva, da escuridão, mas nesse poema que a gente vai mostrar agora dessa parte, ele meio que, ele se reconhece vivo na luz baixa e que me confunde. Então, ele vê uma luz no meio do caminho, mas essa luz ainda é muito fraca, então ele não consegue realmente ver ainda uma saída desse desencanto dele, mas de alguma forma a gente já percebe que vai ter tem o início de um percurso dentro da obra dele que vai chegar à resolução do enigma. Pode passar. Então, o poema que nós escolhemos foi Campo de Flores. Esse poema é bem longo, então a gente pegou só alguns trechos para demonstrar as características dessa parte. Então, Deus me deu um amor no tempo de madureza, quando os frutos ou não são colhidos ou sabem a verme. Deus, ou foi talvez o diabo, deu-me este amor maduro, e a um e outro agradeço, pois que tenho um amor. Vem bastante coisa depois disso, mas então a gente vê que, de uma certa forma, o eu lírico está agradecido que ele recebeu um amor, mesmo que seja no tempo de madureza. Ele não sabe exatamente se isso vem de Deus ou do diabo, porque o amor pode ser, por um lado, uma coisa muito positiva, mas como ele tem pouco tempo, também pode ser ter vindo do diabo para fazer ele sofrer mais ainda, né? E o tempo que levou uma rosa indecisa a tirar sua cor dessas chamas extintas era o tempo mais justo, era tempo de terra, onde no jardim as flores nascem de um secreto investimento em formas improváveis. Mas porque me tocou um amor crepuscular, há que amar diferente, de uma grave paciência ladrilhar minhas mãos. E talvez a ironia tenha dilacerado a melhor doação. Há que amar e calar. Para fora do tempo arrasto meus despojos e estou vivo na luz que baixa e me confunde. Então, como a gente vê, demorou um tempo para esse amor chegar para o eu lírico, porque ele era uma pessoa muito indecisa na sua juventude. Então, tocou para ele um amor crepuscular. Então, o que é crepuscular? O final da tarde, o que está vindo, o que está se pondo o sol. Então, realmente demonstra essa passagem do tempo. E a gente percebe que mesmo que ele tá triste, que ele não tem tanto tempo, ele vai tentar aproveitar esse amor da maturidade de alguma forma, e ele se sente vivo, ele se sente nessa luz que é um pouco de felicidade, só que ao mesmo tempo ela é baixa, que me confunde. Por quê? Porque é essa questão dele ter pouco tempo, de realmente, ao mesmo tempo dele estar feliz, ele tá sofrendo porque ele não vai conseguir aproveitar tudo que ele poderia.
Então, ao mesmo tempo que ele fala sobre o amor, ele ainda não deixa de lado esse tom pessimista que ele vai levar na obra. E então a terceira parte, o menino e os homens. Então nessa parte, ele vai fazer o Drummond faz homenagens a amigos escritores dele como Manuel Bandeira, Mário Quintana e Mário de Andrade. O poema que é mais nítido, que realmente a gente vê que é uma homenagem para um desses autores, é o Quintana's Bar. Então a gente sabe claramente que é uma homenagem para o Mário Quintana, por causa do título da obra. Só que o único poema dessa parte que realmente não tem uma ligação, a gente não consegue identificar realmente para quem que é a homenagem, é a um varão que acaba de nascer. E só que essa poesia ai, tem um aspecto importante que ele fala no final, que ele meio que dedica esse poema a um Pedro. E um Pedro é uma figura muito importante no catolicismo, na religiosidade. E por meio do poema, a gente observa que ele basicamente quer falar para esse Pedro que qualquer menino pode se tornar um homem. Então tem um olhar um pouco mais positivo, né? Que por meio dessas reflexões as pessoas podem amadurecer de uma forma positiva. Só que eu vou ler para vocês, ele ainda não deixa de lado esse pessimismo, né? E vai dar para ver muito esse sentimento de nostalgia e de saudade desses amigos dele, representados nesse poema, mesmo se não tem uma homenagem concreta nesse poema, mas dá para sentir esse tom de nostalgia que ele traz nessa parte do livro. Então, há um varão que acaba de nascer. Chegas e um mundo vai-se, como animal ferido arqueja. Nem aponta uma forma sensível, pois já sabemos todos que custa modelar-se, uma raiz, um broto, e contudo vens tarde. Todas vêm tarde, a terra anda morrendo sempre. E a vida, se persiste, passa descompassada, e nosso andar é lento, curto nosso respiro, e logo repousamos, e renascemos logo. Renascemos? Talvez. Crepita uma fogueira que não aquece, longe. Todos vêm cedo, todos chegam fora de tempo, antes, depois, durante. Quais os que aportam? Quem respirou o momento, vislumbrando a paisagem de coração presente? Quem amou e viveu? Quem sofreu de verdade? Como saber que foi nossa aventura e não outra, que nos legaram? No escuro prosseguimos, num vale e onde a luz se exilou, e, no entanto, basta cerrar os olhos para que nele trema, remoto e matinal, o crepúsculo, sombra. Então, a gente pode observar que ele faz várias perguntas sobre a vida. Então, ele quer realmente trazer essa questão de nostalgia para o leitor que tá lendo esse poema perceber toda essa indagação de se realmente você viveu de verdade, porque o que tem no final é simplesmente a morte. E a gente vai continuar na escuridão o tempo inteiro. A gente não vai conseguir resolver tudo o que está acontecendo no mundo. Então, ele tem essa indagação realmente pela questão da existência do homem. Só que é interessante que no final aparece, no escuro prosseguimos, num vale de onde a luz se exilou, e no entanto, basta cerrar os olhos para que nele trema, remoto e matinal. O que é matinal? É amanhã, então é o amanhecer. Então, ao mesmo tempo que o eu lírico se encontra no escuro, ou que ele está generalizando que todos nós nos encontramos no escuro, tem uma luz. De algum lugar vai vir esse crepúsculo. Só que esse crepúsculo não vai ser uma coisa tão positiva como a gente vai ver no final do livro. Não vai ser, nossa, vai ser a solução para todos os nossos problemas. Não vai ser isso. Mas ele vai mostrar que essas questões sociais e essas reflexões interiores por causa da vida não vão poder ser solucionadas prestando atenção em problemas políticos. O ser humano vai realmente precisar se resolver com as suas próprias questões da vida, com os seus enigmas, por meio de uma reflexão interna. Então, a gente vai analisar isso melhor depois, principalmente no poema Máquina do Mundo e Relógio do Rosário, que são os dois últimos poemas da obra. Mas é bem interessante, eu acho que vocês conseguiram perceber que na primeira parte ele mostra essa questão das trevas e da escuridão, já na segunda parte já tem uma luz, mesmo que baixa e que ainda confunde ele, e aqui a gente já consegue ver esse matinal, esse crepuscular, não é mais o crepuscular da tarde para a noite, mas sim da noite para o dia. Então eu achei essa é a analogia que a professora Miriam faz com essa questão da luz, é bem interessante. E parece que nesse
poema, assim, ele tá questionando tudo e de todos os pontos de vista, né? Então, assim, quem amou e viveu, quem sofreu de verdade. Então, assim, será que a pessoa que fala que sofreu, sofreu mesmo? Ou foi mesmo um sofrimento? Não sei, achei engraçado. Ou tá só querendo se vitimar, por exemplo, né? Só para deixar claro, a gente vai acabar as outras 3 partes e vamos analisar outros poemas que são fundamentais mais a fundo. É isso. Obrigada por ter É assistido, isso, gente. gente. Obrigada por ter acompanhado. E Muito até bem. a conversa. Tchau.